Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos guarde. Aqui estamos com mais um vídeo da Associação Médico Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Já estamos festejando 29 anos de fundação da nossa associação. E hoje nós temos o prazer de trazer um vídeo, um estudo a respeito do Espiritismo e Jesus. O que diz a codificação a respeito de Jesus? Temos aí a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta à espiritualidade superior, aos instrutores do além, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. A resposta, talvez a mais curta, a mais sublime, do Livro dos Espíritos: Jesus. Portanto, Jesus é o nosso guia e modelo a ser seguido. Em A Gênese, Kardec nos diz que a sua superioridade, a superioridade de Jesus com relação aos homens, não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e a do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então Jesus realmente se destacou. Ele veio num corpo físico como o nosso, ele não veio derrogar as leis biológicas do planeta, mas ele era um ser diferente, claro. Ele via constantemente a dimensão espiritual, ele estava junto dos dois planos, tanto o físico quanto o espiritual. Interessante que em A Gênese, nenhum espírito ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos encarregados de transmiti-los. Então não tinha nenhum espírito capaz de penetrar na psicosfera do Cristo de jeito nenhum. E diz Kardec, se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus. Claro, Jesus é um espírito puro, ele veio de Deus, é o verbo que se fez carne, é o embaixador, é a palavra. Ele veio exatamente testificar a todos nós o que é Deus. Nós não temos a mínima ideia do que é Deus, mas Jesus veio nos afirmar que Deus é amor. É esse amor que realmente nós estamos unidos com Ele, com o nosso Criador. Então, na Gênese, Kardec diz que se qualquer influxo estranho viesse e Jesus captasse, seria só de Deus. Ele não poderia encarregar de transmitir pensamentos de qualquer um espírito. E segundo a definição dada por um espírito, segundo Kardec, ele era médium de Deus. Como é importante nós sabermos disso. Porque Jesus, sendo médium de Deus, ele não poderia ser nunca médium de um Cristo planetário, como afirma algumas publicações ditas espíritas, que na realidade são publicações do anticristo. Porque aqui está bem claro que Jesus é o médium de Deus, ele não poderia ser de maneira nenhuma médium de um espírito planetário, que a gente não sabe nem o nome dele, de jeito nenhum. Kardec continua na Gênese, Jesus foi um espírito superior, da ordem mais elevada, está no capítulo 15, colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Sua missão, pelos inúmeros resultados que produziu, foi daquelas que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade. Portanto, Jesus é um mensageiro direto da divindade. Continua Kardec, Jesus não foi o próprio Deus, foi um enviado de Deus, foi o Messias divino. Então, para nós espíritas, Jesus, além de ser o modelo que nós temos que seguir,
é também um espírito puro e é o Cristo. É o Cristo do nosso planeta Terra. Está bem claro pela codificação todos esses ensinamentos, todas essas afirmações, vamos dizer até revelações. E nós sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação divina à humanidade. Nós sabemos que ele é o Consolador prometido. E não estamos, nós, espíritas, distanciados da primeira e da segunda revelação divinas de forma alguma. E no Evangelho de João, primeira epístola de João, no versículo 4, capítulo 3, está bem claro. Diz lá o seguinte: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o Evangelho é bem claro, que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse ser que está falando isso, ele está sintonizado com a falange do anticristo. 1 João 4,3 é a segunda revelação divina, junto com a terceira, que é a doutrina espírita, afirmando exatamente que Jesus não veio derrogar as leis do planeta, ele reencarnou seguindo a biologia própria do planeta Terra, veio num corpo de carne. Agora, querer comparar Jesus conosco não dá. Nós ainda estamos submetidos às provações, às expiações, e ele veio por missão gloriosa. E como tem mensagens aí ditas espíritas, entre aspas, né? Que diz que Jesus foi o médium mais perfeito de uma entidade arcangélica. É o anticristo que está afirmando isso. Inclusive o próprio João afirmou ainda há pouco. Como homem, diz Kardec na Gênese, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Então, de jeito nenhum, ele não veio em carne, como diz o anticristo, e o seu corpo era fluídico. O seu sofrimento foi aparente, assim como o seu nascimento, a sua morte, tudo aparente. Isso é uma enunciação também do anticristo. Temos duas enunciações. Jesus não veio em carne, querendo dizer que o sacrifício dele foi mero simulacro, ele não tinha corpo físico. Isso aí é o anticristo que está afirmando. E também que ele não era médium de Deus, ele era médium de um Cristo planetário, que não sabe nem dizer nem quem é. É claro que tudo isso são afirmações da corrente anticrística. Em A Gênese, Kardec continua. Estamos fazendo um estudo de Jesus na codificação espírita. Então, na Gênese, Kardec diz: como homem, não como ser fluídico, não como a gênere, como homem, ele tinha, Jesus, a organização dos seres carnais, porém como espírito puro. Olha a definição aí, Jesus é um espírito puro. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passivo. Jesus não está passando por nenhuma prova, nenhuma expiação, ele veio exatamente por missão. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, está bem claro o enunciado evangélico. Não penseis, disse Jesus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Se ele veio cumprir a lei, ele reencarnou como qualquer um de nós. Teve uma mãe biológica, teve um nascimento também comum a todos nós. Nada de excepcional. Continua Kardec. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma estava fora das condições da humanidade e podia ser encontrada também no comum dos homens, pois estão na natureza. Bem claro. Jesus reencarnou num corpo físico, passou por todos os parâmetros, passou por todas as vicissitudes, é claro que venceu tudo.
ele é um ser puro, perfeito. Continua Kardec na Gênese. Mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam em Jesus proporções acima das do vulgo. São as qualidades que caracterizam o estado dos espíritos puros. Então, se for perguntado a um iniciante espírita, um profitente que está agora dando seus primeiros passos, quem é Jesus para o Espiritismo? Jesus é um espírito puro. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é que fundou, ele que criou o nosso planeta. Ele é o responsável pela nossa evolução neste orbe. Ele é realmente o nosso mestre querido. Então Kardec diz que as qualidades que caracterizam o estado dos espíritos puros exatamente era encontrado em Jesus. Aquilo que fazia Jesus era demasiado simples e não se afastava das leis da natureza. Então Jesus não veio derrogar as leis biológicas do planeta. Então, se alguém afirma, principalmente para quem está se iniciando na doutrina espírita e ouve alguma coisa dizendo que Jesus não veio em carne, não acredita, porque isso é uma enunciação anticrística. É exatamente isso que essas entidades querem divulgar, para exatamente dizer que Jesus fingiu o tempo todo e não tinha nenhum poder, que ele não se sacrificou, porque ele veio num bem bom, ele era um agênere, ele não passou por nenhum sofrimento, foi tudo aparente. Anticrística por excelência, essa anunciação, não resta dúvida. No Livro dos Espíritos, na questão 625, há uma afirmação muito mesmo firme, importante, dizendo que Jesus, para o homem, constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Questão 625. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quer dizer que nós, não sei quando, ainda vamos ser iguais a Ele. Vamos também ser espíritos puros. Talvez tenha, por isso ele tenha falado que vocês têm condições de fazer muito mais coisas do que eu faço. Não agora, mas no futuro. E olha, um futuro bem distante, bem distante. E diz a questão 625, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. É lindo. E tem muitas mentes que afirmam por aí que o Espiritismo não é cristão. Se nós seguimos esse modelo, esse mestre, e se esse mestre, esse modelo, nos trouxe a doutrina espírita como consolador prometido, e ele participou ativamente dos trabalhos nascentes da doutrina espírita, nós sabemos que é o Espírito da Verdade. Claro que nós somos cristãos. Eu me considero cristão. Agora, se tem algum espírita, entre aspas, que não se considera cristão, ele não está acompanhando a codificação. Talvez tenha sido alguém que tenha passado por momentos trágicos, difíceis, em vivências pretéritas, porque nós sabemos que o cristianismo foi deturpado, houve inclusive guerras em nome de Jesus, a Inquisição, por exemplo, uma tortura, né? Uma coisa horripilante, durou 6 séculos. Quantos que morreram vendo a cruz bem à frente? E aí guardo até hoje aquela imagem horripilante de uma cruz matando, torturando, e certamente, agora reencarnado, não está aceitando muito bem a presença de Jesus, não. Quiçá tem alguns até dizendo que ele nunca existiu. E nós sabemos que Jesus firmou a sua doutrina através da mediunidade. Foi boca a boca.
médium recebendo os espíritos superiores e transmitindo o Evangelho. Foi assim que foi propagado, divulgado o cristianismo. Pena que no terceiro século sofreu um processo de deteriorização. Infelizmente, foi deturpado inteiramente. Muitas coisas foram mexidas, nós sabemos disso. O Evangelho foi alterado. A própria tradução, a versão do grego para o latim, a Vulgata, a gente sabe que não teve uma firmeza nessa tradução, nesse trabalho. Pois então, meus irmãos, fique então esse lembrete: Jesus é um espírito puro. E o que é um espírito puro? Se nós formos lá na doutrina, lá no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, na questão 112, está bem claro que o espírito puro, nenhuma influência da matéria, a superioridade intelectual e moral é absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Jesus já tem um conhecimento cósmico por excelência. Nós ainda não penetramos nem nas primeiras letras do alfabeto cósmico. Como é que nós vamos estar perto de Jesus, par a par com Ele? Nós somos realmente discípulos dele. Ele é o nosso mestre por excelência. E nós ainda temos que estudar muita física cósmica, muita química cósmica, muita matemática transcendental. Nós não sabemos nada. Jesus já conhece a Deus e a gente não tem a mínima ideia. Imagina uma formiguinha vendo o homem. Ela não tem a mínima condição de entendimento de quem somos nós. Que é o homem. A formiguinha não sabe, e nós, mesma coisa em relação a Deus. Agora, Jesus nos trouxe muitas coisas em relação a Deus, principalmente essa definição maravilhosa que Deus é amor. Deus cria incessantemente, é um Criador, é um Pai. E na questão 113, ainda falando dos espíritos puros, lá está bem claro que os espíritos que compõem essa primeira classe única dos espíritos puros, percorreram todos os degraus, todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, eles não têm necessidade nenhuma de reencarnar. Se assim o fazem, é por missão, é por amor. E tem um sacrifício aí, bem forte, bem firme, porque um espírito puro, para reencarnar nas nossas condições, no nosso meio, ele se sacrificou enormemente. E é exatamente isso que a falange contrária, a do anticristo, quer negar. E tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Nós um dia vamos chegar lá. Não estando mais sujeitos à reencarnação, está na questão 112, em corpos perecíveis, eles realizam a vida eterna no seio de Deus. Muita felicidade. O que está destinado para todos nós na eternidade, conforme nós formos galgando a evolução desses mundos planetários sem fim, bilhões e bilhões de galáxias. Olha, isso não tem fim. Isso que o homem está chegando agora a essa conclusão. Mas ainda tem muito ainda a somar, porque conforme a nave com o telescópio Hubble vai viajando, ele vai pegando mais pontinhos luminosos que são mais contáveis, e nós estamos aí em mais de 6 bilhões de galáxias, por enquanto. Então, Jesus realiza a vida eterna no seio de Deus, e todo o nosso destino é exatamente estar com Jesus e participar desse grupo seleto da perfeição, vivenciando paz duradoura e felicidade que nunca mais vai ter fim. Graças a Deus. Na questão 113, são designados esses espíritos puros, muitas vezes com o nome de arcanjos, anjos, serafins. E podem os homens pôr-se em comunicação com eles?
Aí que é o grande X da questão. Mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. A questão 113. Os espíritos puros podem comunicar-se conosco? Claro que sim. Jesus, por exemplo, passou por todas as atribulações, inclusive o do Calvário, e depois se afastou da psicosfera do planeta? Claro que não. O anticristo diz que ele está lá, sentado num trono, no sol. Dizem até que ele ainda nem retornou. Foi embora. Um dia ele volta. Jesus está conosco. Onde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estará. Nós temos certeza que Jesus está presente. Hoje, atualmente, odiadamente, nós somos os discípulos do Cristo. E ele não vai estar presente junto com seus discípulos? Claro que sim. E se eles estão junto conosco, eles realmente nos guiam, nos protegem. Eles são os mensageiros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Tudo isso está descrito, ensinado no Livro dos Espíritos. Preenche as grandes missões, preside a formação dos mundos. Então, quando a doutrina espírita vem afirmar que Jesus é o Criador do planeta Terra, a gente se sente tão feliz, sabendo que tem um espírito tão amoroso, tão sublime, que é responsável pela nossa evolução aqui na Terra, porque ele presidiu a formação da Terra. Então, ele preside a formação dos mundos, a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa, diz a codificação, a que se não chega senão pela perfeição. Então, segundo a doutrina espírita, Jesus é um irmão mais velho. Ele já passou por todo o estudo, por todo o ensino cósmico que nós ainda teremos que passar ainda. Então, ele está à nossa espera. Certa feita estaremos junto com ele. E os espíritos puros são os únicos a possuírem, diz a doutrina, os segredos de Deus. Então eles sabem o que é Deus. Nós não podemos nem perguntar quem é Deus, é o que é Deus. Eles podem, eles sabem. Eles já estão lá junto de Deus. Então eles inspiram-se no pensamento divino de que são diretos representantes. Isso aí está no céu e inferno. Que os espíritos puros preenchem as grandes missões, preside a formação dos mundos, a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa que não se chega senão pela perfeição. É o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 1. Outro livro também importantíssimo da codificação espírita. No Céu e Inferno, além de tudo isso, existe também testemunho dos espíritos. É um livro fabuloso. Nenhum espírita não pode deixar de manusear, de ler essa obra memorável. E diz também a codificação, como também o próprio Evangelho, que Jesus é extremamente simples e humilde. E ele sente um respeito muito grande por todos nós, porque ele sabe o que nós vamos ter que passar, e ele já passou por tudo que nós passamos agora. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Nós vamos ter que adquirir exatamente humildade, simplicidade. Nós temos aí um futuro glorioso à nossa frente para nós nos despojarmos dessas nossas imperfeições. E Jesus atingiu o clímax exatamente da humildade, da simplicidade. E ele exemplificou tudo isso exatamente na estrebaria, local onde ele nasceu,
E a manjedoura, onde foi colocado o seu corpinho para descansar, exatamente um bercinho próprio da natureza. Manjedoura, onde os animais se alimentam, onde é colocado exatamente aquilo que o animal precisa para o seu crescimento, para a sua evolução. E é na manjedoura que Jesus, numa manjedoura que Jesus foi colocado. Olha que humildade, simplicidade. Nós, quando recebemos a visita de um ente que reencarna em nosso lar, puxa, a gente chama os amigos, são os primeiros a virem, né? O nosso filhinho que nasceu. E Jesus, tão simples, foi visitado por simples, humildes pastores que estavam ali naquele momento, naquela noite escura, fria da Galileia. Foram os primeiros a estar presentes, vendo o menino Jesus colocado numa manjedoura. Que lindo, é lindo mesmo. E realmente, Jesus está conosco? Será que está mesmo? Olha, na questão 113 do Livro dos Espíritos, diz que os espíritos puros comanda a todos os espíritos. Todos os seres espirituais são comandados por ele. Aqui na Terra é Jesus, o espírito puro, responsável por gerenciar todo o trabalho espiritual. Então ele comanda todos os espíritos que lhes são inferiores, auxilia-lhes na obra do seu aperfeiçoamento, como nós agradecemos a Jesus por isso. Se nós pudermos comparar agora, nesse momento, o nosso passado com o que nós estamos vivendo agora, já houve alguma melhorazinha, principalmente aqueles que já conhecem alguma coisa do passado. Então Jesus, como Espírito puro, nos auxilia na obra do nosso aperfeiçoamento, e ele designa a todos nós as missões que nós temos que desempenhar também. Assiste os homens, isso aí é a questão 113. Os espíritos puros assistem os homens nas suas aflições, concita-os ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima assistir os homens nas suas aflições, concitar os homens ao bem ou à expiação das suas faltas. Para eles é uma ocupação gratíssima. Jesus está conosco, ele não está em lugar nenhum longe aí não, no universo, ele está aqui do nosso lado. Diz a questão 113, é uma ocupação gratíssima de um espírito puro estar conosco. Como nós agradecemos a codificação, ao trabalho memorável de Kardec, de nos trazer tantos ensinamentos, tantas explicações. E ele está conosco, está, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. É Mateus 18, versículo 20. Eu estarei convosco até a consumação dos ciclos. Ele vai acompanhar a nossa trajetória evolutiva. Ele é um irmão mais velho, ele nos ama intensamente. Então Jesus não está longe, Jesus está pertíssimo. E em O Céu e o Inferno, essa obra memorável, Kardec diz que os puros espíritos, eles são os Messias, o Cristo. Jesus é o Cristo da Terra. Então quem diz que Jesus não é nada disso, não é espírita, porque não está acompanhando o estudo da codificação. Então, no Céu e Inferno, Kardec diz que os espíritos puros são os Messias, ou mensageiros de Deus, pela transmissão ou execução das suas vontades. Eles, espíritos puros, preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos. Olha aí a criação da Terra. Tem espírito, entre aspas, que até brinca ou debocha, dizendo que Jesus não tem nada a ver com a Terra, não é governador da Terra, não é nada. Eles, além de presidir a formação dos mundos, eles presidem a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa que não se chega senão pela perfeição. Céu e inferno.
primeira parte, capítulo 3º, item 12. Eu cito sempre as referências porque sempre no nosso estudo nós recebemos sempre a visita de pessoas que se interessam por pesquisar. E como nós também somos pesquisadores, nós trazemos a nossa fonte. Então, Jesus é um espírito puro e podemos afirmar, supremo arquiteto da terra. É governador, é um general, ele é o presidente da terra, seja o que for. A terra pertence a ele, ele criou a terra, ele é o arquiteto, é um arquiteto celestial. E a nossa querida, estimada Joana de Ângeles, quanto carinho nós temos por esse espírito, na obra Desperte e Seja Feliz, ela nos diz que Jesus transcende desse modo os estágios do processo evolutivo na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta. Não temos mais dúvida disso. A codificação afirma que Jesus preside a formação da Terra. E ele era o construtor do planeta quando sequer a vida nele se apresentara. Não tinha nem vida. As nebulosas, toda aquela formação que nós sabemos que a ciência nos informa da Terra, estava ali Jesus presente. E será que ele é mesmo o construtor do planeta? Existem mais obras espíritas afirmando isso? Temos evolução em 2 mundos. André Luiz diz que o Cristo é o governador espiritual da Terra. Nos domínios da mediunidade, André Luiz também diz que Jesus é o governador espiritual do mundo. Olha a frase, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou os doentes e aflitos, sem retirá-lo das questões fundamentais que lhes diziam respeito, governador espiritual do mundo. E em uma mensagem de João Batista para Eurípides Barçanufo, falar de Eurípides Barçanufo a gente até se emociona, né? Me lembro quando estive em Sacramento, fazendo uma palestra em plena seara de Eurípides, né? Nas terras onde ele vivera, eu senti uma vibração tão intensa. Que espírito maravilhoso, Eurípides Barçanufo. E João Batista, para Eurípides Barçanufo, o que disse? O vosso governador, o vosso Redentor Jesus, falando aos apóstolos e por isso a humanidade inteira, chamando Jesus de governador. Portanto, Jesus é o governador da terra, sim. Não há motivo nenhum de brincadeira. Temos até um relato do espírito João Batista a Eurípides Barçanufo afirmando isso. Portanto, os espíritos puros, está bem claro em A Caminho da Luz, com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Está lá em Caminho da Luz, Emmanuel. Então, Jesus realmente é o Criador, é o fundador, é o arquiteto maior do nosso planeta Terra. Não temos dúvidas. Tudo isso está aí dito na codificação. E quem nega, no meu modo de entender, não é espírita. E como nós estamos na terceira revelação divina, vamos trazendo também as outras revelações. A segunda, por exemplo, o Evangelho, João no capítulo 1, versículos 10 e 11, o que ele afirma? Ele afirma que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, está vendo? Mais uma prova. E o mundo não o conheceu. Quantas pessoas passaram ali à frente de Jesus e não tiveram a mínima ideia, participação
Diz que estava ali diante de um espírito puro, fundador do planeta e mestre de todos nós. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Todos os espíritos que recebem o auxílio na espiritualidade, recém-desencarnados, todos eles são ajudados e todos eles ouvem dos médicos no espaço. Nós estamos aqui sob as bênçãos de Jesus. Portanto, Jesus, no além, ele reina. Porque nós chegamos lá como doentes e recebemos exatamente o amparo de médicos espirituais que falam e que oram conosco a Jesus. Eles falam em Jesus o tempo todo. Então, no mundo espiritual, Jesus realmente reina. Isso, então, não temos também nenhuma dúvida. O planeta é dele e quando nós desencarnarmos, nós vamos constatar tudo isso, que Jesus realmente é o governador da Terra. E no capítulo 17, versículo 24, Jesus está orando. E qual é o teor da oração de Jesus? Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Me amaste antes da fundação do mundo. Antes da terra ser criada, Jesus já se apresentava como Espírito puro. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Como é importante a gente trazer ao nosso conhecimento espírita a segunda revelação divina à humanidade. E essa oração de Jesus, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória de que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória, nós um dia também participaremos, vivenciaremos. Essa glória, essa felicidade está destinada a todos nós. O importante agora é a gente seguir o caminho do bem, evitar todos os malfeitos, procurar sempre ver no próximo a nós mesmos. E assim fazendo, nós vamos crescendo. E a doutrina espírita é um alicerce. Ela nos conduz exatamente a esse caminho. E como nós agradecemos a Jesus por ter concedido esse consolador a todos nós, que inclusive veio restaurar o cristianismo. Esse cristianismo dos homens totalmente deturpado, e veio trazer a essência, a simplicidade do cristianismo primitivo. A doutrina espírita é o cristianismo primitivo. E em João 8:58, Jesus disse: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Somente um espírito puro, da essência, da pujança espiritual de Jesus, poderia afirmar semelhante coisa. Eu sou. Já estava junto, já está junto de Jesus, não resta dúvida. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um em tudo. Muita gente até questiona, né? Será que ele não está dizendo que ele é o próprio Deus? Não, porque ele disse que ele também era um com os discípulos. Então, não dá para colocar os discípulos também junto da Santíssima Trindade, né? Vai deixar de ter 3 personagens para ter vários, inclusive os discípulos? Não, ele também disse que ele era um com os discípulos. E Paulo, em Colossenses, exatamente no capítulo 1:17, para quem está pesquisando conosco, ele disse: Jesus existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Portanto, nós temos 3 revelações divinas à humanidade. A primeira veio de Moisés, responsável pela missão da justiça. Jesus, outorgado com a missão da revelação
grandiosa do amor, e o Espiritismo, o esclarecimento prometido por Jesus, o Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se esse cristianismo deturpado é fonte de órfãos, de pessoas descrentes, o Espiritismo veio exatamente para trazer Jesus novamente ao nosso âmago, e nós não vamos estar mais órfãos. Ele voltou para nós, como está em João 14, versículo 18. Então, o Espiritismo é o cristianismo restaurado. Então, quando nós estudamos Jesus e o Espiritismo, nós já temos tantas informações, e inclusive essa, que Jesus, através do Espiritismo, veio restaurar o cristianismo totalmente deturpado. Kardec, quando pegou o Evangelho, ele só trouxe a parte moral, o resto está tudo mexido. Tem uma passagem até que Jesus fala, olha só, eu vos encaminho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que Jesus ia afirmar uma coisa dessa, se o Espírito Santo é um conceito que veio dos concílios, não tem nada a ver com o cristianismo nascente? E na questão 627 do Livro dos Espíritos, está bem claro que o Espiritismo é cristão. Lá está dito, a espiritualidade superior diz a Kardec, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Se os espíritos da codificação vieram preparar o reino do bem que Jesus anunciou, quem é o nosso modelo a ser seguido? Quem é o nosso guia? Jesus. Portanto, o Espiritismo é cristão por excelência, claro que é. Em 1857, surge a doutrina espírita na França. O Consolador prometido surge sob a direção do próprio Jesus. Alguém tem dúvida que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, que prometeu retornar ao convívio humano e veio? Alguns até dizem, é impossível que Jesus tenha se comunicado com Kardec por meio da tipologia, batendo na mesa. Se está bem claro que Jesus é extremamente humilde, simples. Claro que ele se comunicou com Kardec, no meio que ele tinha naquele instante, que era a tipologia, bater na mesa. E se alguém ainda tem alguma dúvida que o Espírito da Verdade é Jesus, escrute, consulte o Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, se eu não me engano. Capítulo 3, versículo 12. Jesus dizendo que eu terei um novo nome. Eu escreverei o meu novo nome. Se nós perguntarmos a um exegeta, algum estudioso bíblico, qual é o novo nome de Jesus? Não vai saber. O novo nome de Jesus é Espírito da Verdade. O meu novo nome, Espírito da Verdade. Nós temos também na Revista Espírita de 1868 alguma informação a respeito disso, desse meu novo nome. Porque um espírito diz a Kardec, fora da caridade não há salvação. É o axioma espírita. Realmente, fora da caridade não há salvação. Muitos dizem que é fora da igreja não há salvação. Que igreja? É fora da caridade, do amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. E depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse, bem-aventurados aqueles que conheceram o meu novo nome. Retornou com o novo nome, Espírito da Verdade. Alguém tem dúvida? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo está bem claro que o cristianismo realmente está ligado ao Espiritismo. Nós somos cristãos. E diz, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, esse cristianismo que nós estamos vendo aí não é cristianismo.
Isso é um cristianismo deturpado. Isso pode ser chamado de igreja apostólica romana, igreja protestante, mas dizer que é um cristianismo mesmo, com C maiúsculo, não. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. É o cristianismo dos homens que está aí. O verdadeiro cristianismo, vero, de Jesus, é outro. O amor resplandece diante de todos. A caridade é um emblema daquele que segue Jesus, vendo-no semelhante a si próprio, vendo em Jesus o protótipo do que nós um dia seremos, e já começando por aí a cultuarmos a simplicidade e a humildade, porque Jesus, o maior de todos nós, se apresenta simples e humilde. Então, o cristianismo deturpado é a religião de Estado, não é o cristianismo de Jesus. Daí então veio guerras, cruzadas, Inquisição 6 séculos. Então os historiadores, quando dizem que o cristianismo está numa fase ruim, ou deturpado, ou propriamente até nem existe, eles desconhecem inteiramente que o cristianismo foi alicerçado na mediunidade, foi de boca a boca, paulatinamente foi se expandindo, até chegar um momento que a igreja, que o Império Romano resolveu trazê-lo para si próprio. Aí começou a deturpação. Daí Jesus ter dito, Mateus 10, 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele sabia. Olha a espada. Cruzadas, Inquisição. Imagina esse pobre coitado aqui que sou eu, se estivesse na época da Inquisição. Certamente já teria sido levado, sendo submetido a verdadeiras torturas, em nome do Cristo. Então, por isso nós entendemos, porque nós encontramos muitos amigos que se dizem espíritas, mas que negam terminantemente a presença de Jesus, principalmente na doutrina espírita, dizendo que o espiritismo não é cristão. Certamente eles passaram por toda essa barbárie. Ver no peito do seu algoz a cruz, realmente é muito difícil retirar do seu contexto psíquico essa imagem que machuca. Mas é momento de perdoar esses algozes. Muitos desses algozes aí que envergaram essa cruz e mataram assim tantas pessoas, hoje já estão rejuvenescidos, já retornaram ao seio do Cristo. Quantos? Nós temos que ter esperança e principalmente não renegar esses irmãos que taxam terminantemente essa negação de Jesus estar dentro do espiritismo. Vamos recebê-los com muito carinho. Em verdade, são doentes, como nós todos somos. Eles não aceitam Jesus de forma alguma, porque já traz dentro de si esse Jesus inquisidor, esse Jesus torturador, esse Jesus que invadiu residências, que amealhou posses na guerra das cruzadas. E muitos até dizem, espiritismo não é religião. Nós temos que entender isso. Porque religião constituída ele realmente não é. Não o é. No espiritismo nós não temos hierarquia. Não precisamos acender velas, de forma nenhuma. Dogmas. Isso tudo não existe. E é claro que o espiritismo, em relação à religião, está bem claro que a doutrina espírita mostra isso. No Kardec, antes da sua desencarnação, no Dia dos Mortos, uma solenidade, um evento em que se comemora, até hoje se comemora, os mortos,
É uma data consagrada àqueles que já se foram do mundo físico, porque estão vivos como todos nós estamos. E Kardec foi bem claro, religião constituída não é. Espiritismo é religião muito mais profunda, e ele disse até que se ufanava de dizer isso. É uma religião filosófica. E só Kardec afirmou isso? Não. Em obras póstumas, no item Futuro do Espiritismo, um espírito diz isso, que o Espiritismo instituirá a verdadeira religião, religião natural, religião filosófica. Não tem nada a ver com o crivo humano. É uma religião que transcende, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem dependência das obras da sotaína, batina, né? Sotaína, é batina, ou dos degraus do altar. Essa religião verdadeira, é a religião natural, é realmente a doutrina espírita. Não temos dúvida de jeito nenhum. Portanto, meus irmãos queridos, nós chegamos a essa conclusão. Esse trabalho foi exatamente para isso, para trazer todos esses subsídios, o Espiritismo, Jesus, quem é Jesus, o que ele faz aí dentro do Espiritismo. Inclusive, renegar as afirmações contrárias a que foi dito aqui. É muito comum, confrades, amigos queridos, afirmarem que o Espiritismo não é religião, porque realmente não é quando se pensa no sentido inato, né? No sentido da palavra. Porque religião sem hierarquia, sem dogmas, sem prece, é reza, né? Não é nem prece, é uma reza, né? Fica decorando aquilo. Isso aí não é uma oração. Aquilo é apenas uma repetição, é um ritual. Então, o discurso de Jesus, de Kardec, desculpe, na sessão anual comemorativa do chamado Dia dos Mortos, o título é O Espiritismo é uma Religião? Revista Espírita de dezembro de 1868. Então, se alguém tem alguma dúvida quanto ao que Kardec disse, consulta então a Revista Espírita, para não ficar afirmando aí que Espiritismo não é religião. Todo mundo sabe que não é religião no sentido da palavra, mas é religião sim no sentido filosófico. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Kardec disse, se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião. Pois bem, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E disto nos glorificamos. Vamos ler Kardec. Nós temos que ter alegria, orgulho de dizermos que nós professamos a religião espírita, sim, mas uma religião filosófica, uma religião natural. Para aquele espírita é a religião verdadeira. É aquela que traz Jesus de volta. É o Consolador prometido por Jesus. E Kardec continua, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Nesse sentido, o Espiritismo é religião. Pois declaramos que o Espiritismo não é uma religião. Por que não é uma religião? Foi sempre declarado isso e continuam muitos irmãos espíritas afirmarem que não é. Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma e que o Espiritismo não a tem. Está bem claro. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra,
não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual inevitavelmente seria desprezado. Eis porque que ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Então tem que estar bem claro. Se afirmar que é uma religião constituída é errado, não é verdade. É uma religião no sentido filosófico, muito mais profundo. E o nosso querido Herculano Pires, puxa, quantas saudades nós temos do Herculano, hein? Faz falta até hoje. Mas olha, Herculano, você deixou muitos adeptos, muitos discípulos, pode ficar tranquilo, porque tem muitos combatentes aí dentro do Espiritismo que são seus discípulos. E no livro Tesouro dos Espíritos, toda a obra do Herculano é muito boa, mas tem esse título, Tesouro dos Espíritos, é a marcha para o futuro. E o nosso Herculano Pires, ele afirma que o Espiritismo é a religião em espírito e verdade, de que Jesus falou à mulher samaritana. E complementa o Herculano, mas há espíritas que não compreendem isso e negam a religião espírita. O diálogo de Jesus com a samaritana realmente é digno de pesquisa, de louvor. A água viva. Jesus realmente ali mostrou o que é a verdadeira religião, a religião do esclarecimento, inclusive alicerçada na mediunidade. A mulher samaritana, ela mesma afirmou, tu és realmente um profeta, porque Jesus começou a falar coisas da vida dela, como no Espiritismo a gente encontra revelações que vêm dos médiuns fabulosos, como o nosso Chico Xavier, por exemplo, da nossa médium Célia. Olha, eu acompanhei a nossa Célia, e que médium! Quem estava ali ao lado dela adquiriu a certeza da vida espiritual, não resta dúvida. E o Herculano Pires continua. Alegam que Kardec se recusou a chamar o Espiritismo de religião, mas o próprio Kardec explicou por que o evitou. Ele não se recusou, apenas evitou chamar o Espiritismo de religião. Não queria confundir uma doutrina de luz e liberdade com as organizações dogmáticas, fanáticas do mundo religioso. Deu para entender agora? Por que Espiritismo é religião? Deu para entender? Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita é esse Consolador, é esse Cristo que retornou. E ele disse, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, que tinha muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Então Jesus não disse tudo. Nós não teríamos capacidade de suportar o que ele tinha a ensinar. Mas ele disse, chega a hora em que já não vos falarei em figuras, não mais em parábolas, mas claramente vos falarei do Pai. João 16, 25, é o Consolador, Paracleto, é o Espírito da verdade que está conosco. E ele disse, o Consolador que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhe disse. Então o Espiritismo vem exatamente para lembrar o que Jesus falou. Vai ensinar exatamente o que Jesus ensinou e trazer ainda mais acréscimo, que agora nós já temos condições de suportar. Claro, já existe algum progresso científico. Impossível que a gente ainda esteja vivendo naquele tempo. Então agora já há condições de suportar o que Jesus tem a ensinar. Ele disse, quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Pronto, está a doutrina espírita aí totalmente, inteiramente. Kardec pergunta a um espírito
que ele já estava desconfiado da sua pureza. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? E o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, disse para ele: já te disse que para ti sou a verdade. Nenhum espírito pode se declarar a verdade a não ser Jesus, claro. Qual espírito vai dizer eu sou a verdade? Só Jesus. Isto para ti quer dizer discrição. Não estava na hora de afirmar semelhante afirmativa, semelhante revelação tão sublime que Jesus voltou. Voltou junto com os anjos do céu, que são os espíritos da codificação, os instrutores do além. E ele disse para Kardec: nada mais saberás a respeito. Calma. Por enquanto, só isso. Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E uma entidade como Jesus, Kardec tinha certeza absoluta. E em Obras Póstumas disse a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida. Testemunho de Kardec, sabendo que estava mesmo diante do Cristo. E uma entidade disse a Kardec: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo tal como ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. Ouviram? E a única instituição verdadeiramente divina e humana. É a única tradição verdadeiramente cristã, o Espiritismo. E se despede dizendo: conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Obras Póstumas. Mestre de todos nós? Conta com ele? Kardec, sabe quem está junto de ti? É a grande alma do Mestre de todos nós e que te protege de modo muito particular. E se despedindo, a entidade disse assim: adeus, companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade. Ele está se despedindo de Kardec, dizendo: Kardec, você é o discípulo fiel da verdade. Isso emociona demais, saber que Jesus era o guia de Kardec. Então eu posso, ou podemos afirmar, que abaixo de Jesus, a grande personalidade desse planeta chama-se Allan Kardec. É o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não tem dúvida. E já imaginaram, meus irmãos, que quando retornarmos ao além, a dimensão da espiritualidade, fomos recebidos por Allan Kardec? Olha que emoção! E nós estamos aqui arduamente, com toda a disposição, com todo o dinamismo para levar adiante a doutrina espírita. E se temos Kardec como o nosso guia abaixo de Jesus, certamente ele vai estar presente, pelo menos nos confortando, nos ajudando a sair, talvez, de um sofrimento, não sabemos, mas que ele vai estar junto, vai. Adeus, caro companheiro de antanho. Quem está falando isso é alguém que conhece Kardec. Discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências.
até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. E é com essa saudação que a gente se despede de todos vocês. No nosso próximo vídeo nós mostraremos dezenas de comunicações dos espíritos afirmando ser realmente o espiritismo cristão. Que Jesus nos ilumine e nos guarde, que Jesus resplandeça a sua luz diante de todos vocês, que todos vocês sejam abençoados, iluminados por esse Jesus maravilhoso. Disse Paulo no momento de grande louvor, de júbilo espiritual: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E Jesus está conosco. Que tenhamos essa certeza de que quando nós oramos, falamos Jesus, Mestre querido, Ele está presente. Ah, mas Ele pode estar nos ouvindo lá longe. Não, Ele não está longe, porque daqui Ele nunca se afastou. Não seria um mestre por excelência, o amor maior, tendo passado por tudo que Ele passou e depois foi embora, largou a cruz, ressurgiu dos mortos e foi embora? Não, Ele está presente. Então que essa mensagem de hoje, nesse vídeo, no qual nós homenageamos a Associação Médica Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fazendo 29 aninhos de vida, que coisa, hein? Sobre a égide do nosso Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, tendo 2 espíritos de escola como esse, a Associação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ela tinha que estar de pé realmente. 29 anos. Eu me despediria de todos vocês dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec, por esse trabalho majestoso. Quantas madrugadas ele passou escrevendo, com a sua pena, molhando na canetinha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, versículo 18, João Evangelista, o mesmo João Evangelista, ele veio pela mediunidade e disse: Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que atrairá para ele os homens de boa vontade. João Evangelista dizendo que Jesus foi o iniciador do Espiritismo. E se ele iniciou o Espiritismo, certamente ele está junto de todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. De coração, agradeço a vocês por essa oportunidade de trazer Jesus na doutrina espírita. Muito obrigado. Que esse mestre querido ilumine sempre o nosso caminho, abençoando nossos passos e com a sua luz iluminando o nosso despertar. Esse despertar que vai se realizar exatamente no seio da eternidade. Muito obrigado, meus irmãos.